Boa noite a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, coletiva com o técnico Daniel Paulista. A gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Daniel, boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, começa a coletiva aqui. Eu estava conversando com os companheiros ainda há pouco, Daniel, com os companheiros ainda há pouco. O Remo, em posse de bola, perdeu. Deu a posse de bola para o adversário e o Remo foi eficaz. Para você enfrentar um time como o América Mineiro, que é um time de Série A, considerado Série A para B. Você vaticinava isso aqui nas entrevistas para nós, né? Na última você chegou a falar isso aqui. Você chegou a dizer que o time está numa evolução e chega numa vitória tão importante, onde o clube do Remo foi inteligente. Deu a posse de bola e ficou com os gols, por isso foi vencedor. Parabéns pela vitória, viu, Daniel? Bom, primeiro, boa noite a todos. Acho que é um momento muito feliz, né? Porque é o primeiro jogo dentro de casa. Parabenizar a presença do torcedor, parabenizar a direção que correu atrás para que houvesse a liberação. Mesmo que foi meio que em cima da hora, mas o torcedor ele entendeu o chamado, ele entendeu o momento e é isso desde o início que nós temos que tentar buscar aqui sempre, essa conexão de equipe com a torcida como nós vimos hoje aqui. Dessa forma nós seremos ainda mais fortes na competição, uma festa muito bonita e dentro de campo eu parabenizo muito os atletas hoje, porque nós temos que saber reconhecer o nosso momento e assim, nós traçamos uma estratégia, como você disse, acho que ficou claro, porque o América é uma equipe de muito toque de bola, um toque de bola muito envolvente, não é à toa que eliminou o Cruzeiro pela semifinal, não é à toa que ganhou do próprio Atlético em um dos jogos da final. Um futebol envolvente, um futebol de muita aproximação, de toque e ataque à última linha. E nós montamos uma estratégia que tínhamos que fechar, congestionar principalmente o meio do campo, né, a zona central. E fizemos isso, acho que de forma quase que perfeita. É claro que é futebol, tem movimentação, o adversário teve uma grande chance no primeiro tempo, mas no geral, como você disse, ele teve mais bola, mas o Remo foi muito mais perigoso durante a partida, né? Teve inúmeras oportunidades para vencer, como venceu com propriedade, poderia até ter feito um placar maior pelas oportunidades, principalmente do segundo tempo, onde o América veio muito para cima e nós sabíamos que a nossa transição, o nosso contra-ataque, ele tinha que funcionar. Acho que hoje já houve uma melhora, né? Nós vimos 2 gols muito bem executados, muito bem trabalhados, o segundo gol em si saindo do nosso tiro de meta, né, de pé em pé, né, uma transição, participação de vários atletas, ataque à última linha e acho que hoje o torcedor do Remo saiu daqui extremamente satisfeito com o que viu, porque sabe que enfrentamos um adversário de peso, um adversário que tem no seu histórico recente muitos anos de Série A e tem no seu elenco, na sua equipe, muitos jogadores que são remanescentes de uma Série A. E nós jogamos aquilo que eu disse, né? Jogamos de igual para igual, fizemos na minha visão, uma belíssima apresentação, em cima de estratégia, em cima de comprometimento dentro de campo, e começamos a dar sinais que essa equipe ela pode e deve continuar crescendo ao longo da competição. Claro que oscilações vão acontecer, mas tenho certeza que estamos no caminho certo e o trabalho ele tem que continuar. Mas em cima, em alguns momentos, principalmente até estava 1-0 e o Remo foi tentar essa marcação mais em cima, se foi estratégico sua ou não, o natural do jogo. E me permite mais uma, a questão do Caio Vinícius. Você falou que foi quase perfeita a marcação do Remo, fechando ali, principalmente o corredor central. E eu percebi bastante ele orientando, muito no início do jogo, ele mostrando aqui, ali, vamos para cá, falando bastante com os companheiros. Queria que você falasse a importância dele, que às vezes a gente não cita muito o volante, né, na partida, mas para mim hoje ele fez uma partidaça. Tá, deixa eu lembrar agora, peraí. A primeira pergunta foi em relação à parte física, não é isso?
Eu acho que a evolução era de se esperar, né? E hoje acho que foi mais nítido, mas eu acho que hoje aconteceu um jogo onde a gente teve mais equilíbrio durante a partida. Eu acho que principalmente no jogo contra a Ferroviária, a gente se desgastou demais em alguns momentos, proporcionou ao adversário contra-ataque do contra-ataque, coisa que hoje não aconteceu, e isso foi pesando em cima dos atletas, né? Atletas que vinham de um treinamento pesado e pegaram uma sequência de jogo domingo, quarta e domingo. Então, no jogo da Ferroviária ficou mais pesado isso, essa queda de rendimento na segunda etapa. Nós olhamos, analisamos, mostramos aos atletas, tivemos mais uma semana para trabalhar, e o sentido da gente tentar se posicionar melhor dentro de campo é fundamental para que se guardasse mais energia e a equipe conseguisse, praticamente durante todo o jogo, manter a mesma intensidade. É claro que algumas substituições hoje foram em função de desgaste, que é natural, principalmente atletas que jogam na beirada do campo, como o Rocha, como o Janders, que fazem o vai e vem muito pesado, né? Acabam se desgastando mais, porque trabalham muito em alta intensidade. Mas, de uma maneira geral, houve uma evolução e que era já esperada, principalmente para esse jogo, e acredito que para a sequência deva continuar acontecendo, tá? Com relação à linha alta, foi treinada em alguns momentos para que pudesse incomodar mais o adversário, mas é como eu disse, o América é uma equipe muito qualificada. O Lucão, me fugiu agora o outro zagueiro, esqueci o nome, o Ricardo, são zagueiros muito construtores, né, e que acham muito passe por dentro. Então, se a gente ficasse saltando muito a marcação, entraria no jogo que eles gostariam, que era o jogo de flutuação do Fabinho, do Iago e do próprio Figueiredo por dentro, onde faria uma superioridade dentro do meio campo. E nós conseguimos neutralizar isso bem. Tentamos em alguns momentos subir a marcação para incomodar, mas em determinado momento também baixamos, porque não demos o espaço ao adversário para ele encontrar esses passes dentro da nossa linha de marcação. Eu acho que fizemos muito bem, acho que conseguimos em alguns momentos pressionar, em outros momentos fomos inteligentes, baixamos a linha. Foi um time maduro hoje, que soube parar o jogo nos momentos que tinha que parar, soube jogar a partida da maneira como deveria, por isso que fez uma vitória extremamente convincente. O Caio é um jogador, como eu vejo como o geral, um jogador que está em evolução, é um jogador já experiente, conhece a posição, se posiciona muito bem, não vai para o combate de forma desnecessária, e hoje também teve 2 atletas ao seu lado, os volantes, que deram uma sustentação para que ele também ficasse meio que, vamos dizer, na sobra desses combates, do Pedro Castro, do Pavani no primeiro tempo, depois no segundo tempo do Luan e do próprio Daniel que entraram, e o Caio sempre vinha na cobertura e recuperava muita bola, porque a bola já chegava masticada no setor dele. Então acho que o conjunto fez com que, não só ele, mas como os 2 zagueiros estiveram muito bem, os laterais, o posicionamento foi de uma forma, vou dizer perfeito, porque sempre tem coisa para melhorar, mas foi uma forma muito positiva para a construção do resultado da maneira como foi. Boa noite, professor. Boa noite. Eu sou Atirson Chagas, do canal O Remista Culto e também do portal FutePA. A pergunta que eu tenho é a seguinte: com a liberação obtida pelo departamento jurídico, a torcida azulina pôde comparecer, né, em massa hoje, e foi muito importante para a vitória do Clube do Remo. E eu queria saber como isso influenciou, como isso pode influenciar, como a torcida pode influenciar no comportamento, no desempenho dos jogadores, e também saber, né, estávamos falando sobre a posse de bola agora há pouco, e saber sobre a importância, né, de como o Remo pode, né, ter mais a posse de bola, trabalhar mais a bola no pé para não sofrer tanto perigo, né, e evitar problemas como o que aconteceu com o Ferroviária. Obrigado. Olha, eu acho que assim, sobre o torcedor, como eu disse, eu só tenho a elogiar, né, o que aconteceu hoje. A gente sabia, né, de conhecer, de vir jogar aqui e sempre ter a presença do torcedor, e hoje mais uma vez foi uma demonstração de força, e essa força é o que nós vamos precisar durante a competição, uma competição longa, e em jogos principalmente onde hoje sabíamos da qualidade do adversário, a sua presença era fundamental e ela vai continuar sendo. Então assim,
nós seremos muito mais fortes na competição se tivermos o torcedor ao nosso lado. Eu sei que em alguns momentos o torcedor fica chateado com o treinador, com os jogadores, com a direção, mas ele é o Remo que está jogando, né? E então, assim, existem momentos de cobrança, momentos de reivindicar certas situações, mas existe também jogos que tem que ter o apoio, como foi o apoio de hoje, e junto tenho certeza que nós seremos extremamente fortes aí na competição. Com relação ao que você pegou do... Eu acho que isso tudo é muito estratégia, entendeu? Eu quero ganhar os jogos sempre. Agora, se for como hoje, tiver que dar a bola para o adversário e sair daqui do resultado com uma vitória, eu vou fazer isso sempre, né? Vou montar uma estratégia como essa. Agora, nós montamos a estratégia a cada jogo. Cada jogo a gente assiste, há um departamento de análise dentro do clube que monitora, nos passa todas as informações e, em conjunto, a gente define a estratégia, principalmente do modelo de marcação, para essa próxima partida. O próximo jogo contra o Botafogo, não sei o que vai ser, né? É claro que se pudermos sempre reunir um posse de bola, qualidade de jogo ofensivo, é o que a gente sempre espera, mas em determinados jogos o adversário vai ter mais a bola, em outros nós vamos nós vamos ter menos finalização, mas vamos vencer, em determinados jogos nós vamos amassar o adversário, mas vamos perder. Isso faz parte do futebol, né? Então, nós temos que estar preparados para tudo isso e eu acho que a gente está no caminho certo. Eu estou completando, acho que não deu nem um mês de equipe, né? Então, mas dentro desse um mês, você vê a evolução, né? A mudança de um sistema que já mudou do primeiro jogo para hoje, né? Não é a mesma coisa, né? Há variações, há mudanças e a equipe vai a cada jogo, vai demonstrando, vai evoluindo e hoje... 2 linhas de 4 e de atacar muito rapidamente com os blocos, principalmente utilizando a descida dos laterais e também dos pontas. Hoje, inclusive, o Marcelinho, o próprio Janderson de um lado e o Alan com o Pedro Rocha fizeram muito bem isso. Esse já é o estilo que tu quer aplicar para o Remo, não só nos jogos em casa, mas jogos fora também, sabendo do pouco tempo que tem para trabalhar e emendando com isso. Hoje eu vi também o Remo com uma evolução física. Já é fruto do trabalho que vocês fizeram lá em Barcarena naquela intertemporada? Obrigado. Bom, não tenha dúvida que a parte física ela evoluiu muito em função daquele período em Barcarena, onde nós tivemos um tempo para fazer os jogadores sofrerem, né, dar uma base mesmo, como se fosse uma pré-temporada, muito trabalho físico-técnico, onde os jogadores eles sofreram, principalmente na primeira semana, para que quando chegasse numa sequência de jogos a equipe pudesse sustentar. Acho que ainda temos que evoluir, temos que melhorar em algumas coisas, mas a melhora ela está acontecendo, né? Então, mas tem que ter paciência. No futebol, nada da parte física, nem técnica, nem tática, ela vai acontecer da noite para o dia. Aos pouquinhos a coisa vai encaixando, vai evoluindo e a gente tem ficado muito satisfeito com tudo que tem acontecido. Com relação à questão dos trabalhos que eu fiz em outros clubes, eu acho que varia muito daquilo material humano que você tem em mão, sabe? E principalmente em função da qualidade do adversário que você vai ter. Nós tivemos, por exemplo, uma campanha no Guarani, onde o Guarani foi o segundo melhor ataque. Uma equipe extremamente ofensiva, uma equipe que buscava o gol a todo momento, que jogava para frente, jogava com a bola. Por quê? Porque encaixou dessa forma e foi muito bem. O CRB teve momentos de propor muito jogo, mas teve momentos também que teve que saber sofrer, principalmente quando enfrentou o Ceará, eliminando na Copa do Nordeste, ganhando na Copa do Brasil, ganhando os 2 jogos, quando enfrentou o Bahia em Salvador e ganhando do Bahia, quando enfrentou o Fortaleza e ganhando do Fortaleza 2 vezes. Então, assim, vai muito daquilo, saber as suas limitações e o teu potencial também, mas saber ler principalmente o que o adversário vai te propor. Oi, agora sim. Daniel, parabéns pela vitória. Jorge, do canal Meu Poderoso Leão. Hoje a gente viu um clube do Remo muito seguro em todas as linhas, né? Tanto na primeira linha defensiva, quanto também a linha de meio de campo e o ataque. O Remo pressionava muito nessa primeira linha de ataque, que era algo que a gente não via acontecer, ou quase não acontecia. Então hoje o Remo estava muito concentrado. Eu acho que esse foi o grande diferencial da partida de hoje.
Destaque ali para o Pedro Rocha, né, com os 2 gols que fez, com a participação que fez, mas todo mundo fazendo uma boa partida, jogando, né, em prol dessa união. Uma união que eu sempre falava que faltava, né? Acho que a partir de hoje, talvez a torcida consiga ver um time que tenha mais entrega do que vinha tendo anteriormente. É isso que a torcida pode esperar hoje do Clube do Remo? Olha, vamos procurar que sim, né? Acho que o Remo hoje construiu uma vitória, apesar não, mas o Pedro teve mais destaque porque fez os gols, né? Mas foi uma partida que coletivamente a equipe do Remo foi muito bem, né? Muito bem. Os atletas que entraram também entraram, né, bem, cumprindo o papel. Acho que o Viseu fez um papel importantíssimo na marcação dos zagueiros e fazendo sombra no primeiro volante do América. Então teve uma leitura também o futebol hoje não se joga só com a bola, tem que se saber jogar sem a bola, porque é sem a bola que você passa a maioria do jogo. É muito pouco tempo que você passa com a bola. E sem a bola, você tem que saber desempenhar bem as funções, se posicionar muito bem. Então foi uma vitória do conjunto, do elenco, que está começando a demonstrar a sua força, né? Nós temos ainda alguns atletas que vão fortalecer ainda mais o grupo, e é isso que consegue se atingir o objetivo, é com o grupo, não é com a equipe, né? Nós temos uma sequência pesada, a gente ia viajar na terça, mas não foi possível, já vamos ter que viajar na quarta, uma viagem extremamente desgastante, muito longa, para jogar no dia seguinte, porque é a realidade. Então, assim, vamos recuperar os atletas, analisar o adversário, para que lá em Ribeirão Preto contra o Botafogo possamos fazer uma equipe, principalmente que vai sempre brigar, que vai ser competitiva, que eu acho que isso é uma bandeira que a gente tem que levantar sempre, porque tecnicamente as coisas natural com o trabalho vão se encaixar. Agora, se você não tiver entrega dentro de campo, na intensidade, na competitividade de disputar o jogo com o adversário da maneira como ele tem que ser disputada, são coisas que a gente não vai abrir mão, e acho que estamos conseguindo, e eles estão tendo esse compreendimento muito grande. Daniel, Luciano Rodrigues, do Portal Chumbo Grosso, parabéns pela vitória. Vou te perguntar de 2 caras hoje. A estreia do Luan, queria que você falasse sobre ela, e o Marcelinho. O Marcelinho foi um cara que o torcedor questiona muito, e hoje ele jogou muito bem e deu uma assistência pro primeiro gol do Clube do Remo. Eu queria que você falasse desses 2 personagens. Obrigado. Bom, obrigado. Eu não sou muito de falar assim, individualmente da característica do que cada atleta fez. Eu acho que foi uma vitória do conjunto. Acho que o Marcelinho e o Luan contribuíram para que a equipe fizesse a partida que fez, mas eu destaco a partida completa que a equipe fez, né? Desde do Rangel até o atacante, as substituições funcionaram, a equipe manteve sempre o padrão, manteve a organização, né? Sempre marcou da mesma forma, mesmo trocando seus volantes, daqui a pouco trocou seus atacantes e manteve o mesmo posicionamento. Fizemos somente uma alteração na questão de sistema, foi quando o adversário não tinha mais um ponto esquerda e criou muita superioridade no meio, que foi quando a gente colocou o Dodô e deixou o Cadu para bater com o lateral esquerdo da equipe adversária, já nos minutos finais. Então, acho que todo mundo teve uma leitura muito boa do jogo, e acho que a vitória é mérito desse conjunto, de todos, do trabalho que foi feito desde a apresentação, desde o início da semana, onde o trabalho foi sempre muito bem executado em todos os dias, dia de trabalho defensivo, dia de trabalho ofensivo, dia de bola parada, que funcionou hoje novamente. Defensivamente fomos muito bem nesse aspecto, e como eu disse para eles depois do jogo, vencemos, já ficou no passado, agora a partir de amanhã já é trabalhar bem novamente para que contra o Botafogo que a gente possa se apresentar bem, porque quando você treina bem, você se prepara bem, você vai colher aquilo que você planta durante a semana, né? Se não tiver treinamento bom, pode ter certeza que o jogo também você vai ter dificuldades, e hoje foi essa somatória de conjuntos durante a semana muito bem feita para uma execução com qualidade no jogo de domingo. Aqui, Daniel, Melber Rolim, ESPN. Daniel, chegaram 6 jogadores para o Clube do Remo essa semana. 2 estavam no banco de reservas, o restante não. Mas o que a gente pode esperar dessa turma? Quando que podem estar aptos a estrear pelo Clube do Remo?
Não, são atletas importantes. Eu acho que a janela foi muito bem trabalhada, porque acrescentou características, no meu entendimento, que faltavam ao elenco, né? Tanto defensivamente quanto próprio ofensivamente. Foram atletas que têm experiência na competição de Série B, né? Quase que todos já atuaram nessa condição. O Luan hoje participou do jogo porque teve um dia a mais de treinamento do que o Camutanga. O Camutanga mais trabalhou somente ontem, então veio mais para se ambientar, para já entrosar mais com os jogadores, e os outros atletas ainda estavam no processo de exames, né, de um melhor monitoramento da parte médica, mas a partir de amanhã todos estarão aptos aos treinamentos. Eu acho que a gente ganha em opções, ganha em fortalecimento, e eu tenho certeza que isso vai fortalecer a equipe para os próximos jogos. Obrigado, Daniel. Obrigado aos Valeu, amigos gente. da Boa imprensa noite. e até a próxima.